Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Espartano, desta vez com o André Pontes, do NBW. Nós brigamos o ar. Podcast muito crítico da gestão de Bolsonaro. E achamos aqui uma diversificação engraçada, convidarmos o André para compararmos um bocado as realidades e no fundo também fazemos aqui uma comparação entre Portugal e Brasil e tocarmos aqui nestes pontos. Se calhar, André, começava-te a perguntar como é que surgiu este projeto, se calhar apresentar aqui o teu projeto, como é que isto apareceu? Legal, prazer participar aqui do convite. Bom, o NBW, a gente tem esse podcast desde 2013. Nós somos 3 amigos de faculdade, desde 2002 a gente se conhece. E em 2010, e a gente sempre foi realmente muito amigos, a gente frequentava bares todos os dias depois da faculdade, depois todo final de semana. E a gente sempre conversou muito sobre política. Eu fui trabalhar com jornalismo político, o meu outro amigo, que é o Ulisses, também com jornalismo político. Depois, em 2010, eu caminhei para o marketing político e ele, Ulisses, em 2010, mudou para a Inglaterra e ele mora na Inglaterra desde então. Ele trabalha como correspondente da Inglaterra aqui para o Brasil, numa rádio brasileira aqui, a Jovem Pan. E temos um outro amigo que é o Barata, que também conversa muito sobre política. Em 2013, nós tínhamos aqui no Brasil uma explosão de manifestações críticas ao governo, críticas a tudo que acontecia no país, né? Era uma manifestação que começou com o chamado Não é pelos 20 centavos, que era um aumento de 20 centavos na tarifa de um ônibus, do sistema de ônibus aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. E aí começou essa manifestação e aí foi aumentando e explodiu para o Brasil inteiro, e aí a manifestação começou a acontecer para pedir melhoras na saúde, na educação, na infraestrutura e por aí vai. No meio de toda essa história, tinha a Copa das Confederações acontecendo aqui no Brasil, em 2013, e esse meu amigo Ulisses, que mora na Inglaterra, veio para o Brasil para a gente ir assistir os jogos. A gente foi ver a semifinal Brasil e Uruguai no Mineirão, em Minas Gerais, e a final Brasil-Espanha lá no Maracanã. E aí, nesse final de semana que estava tendo a final, a gente conversou. E naquela época não tinha WhatsApp ainda, não tinha o Skype muito bem feito, a gente não mantinha a conversa. Estamos a falar de que ano? 2013. E aí a gente resolveu, falou, vamos fazer um podcast que a gente converse. A ideia é a gente voltar a conversar como a gente conversava antes, nas épocas de bares, né? Aí o Barata, que é o que mora aqui em São Paulo também, topou, e a gente fez esse podcast. Despretensiosamente, a gente não tinha ideia ainda de falar muito de política, mas o momento do país era muito político ali, em 2013, por causa das manifestações, e a gente começou a gente, sem querer, caiu numa seara que era falar sobre política e viramos o primeiro podcast do Brasil a tratar o tema de política, né? Então, foi assim... E diz uma coisa, e ao início, quantas pessoas é que vocês tinham a ouvir-vos? No começo eram nós 3 e minha mãe. Pronto, já não é mau. Já não é mau. Mas aí foi crescendo justamente por causa da pauta, porque era um momento que estava muito, muito forte a questão política no Brasil. Aí, em 2014, tinha eleição presidencial, e em 2014 começa a Lava Jato aqui também. Acredito que vocês têm conhecimento sobre... Sim, do Lula. Né? Aí começa a Lava Jato, a Dilma ganhou a eleição em 2014, em 2015 ela assume o governo já se sabendo que poderia rolar um impeachment a qualquer momento dela. Então o interesse por política começou a ficar grande e a gente foi ganhando audiência com isso. E qual é a tua opinião em relação a isso, assim muito breve? Eu acho que o Bolsonaro hoje é um produto da Lava Jato. O Bolsonaro é um resultado das manifestações que nós tivemos em 2013. Em 2013 existia uma insatisfação muito grande com a política brasileira. Em 2014 acontece a Lava Jato, e que pega a corrupção no que acontecia no governo, e obviamente ela vai atingir muito bem o PT, que era um partido que governava o país desde 2002. Então, quando você vai atrás de uma corrupção no âmbito federal, é mais fácil você pegar o que está acontecendo nos últimos 10 anos. E os últimos 10 anos era do governo do PT. Existiu muito, muito partidarismo nessa história. O Sérgio Moro, que era um juiz, depois acabou virando ministro do Bolsonaro e saiu já, mas ele era um juiz da Lava Jato, um juiz de primeira instância, mas que coordenava, e depois pelo Intercept a gente fica sabendo que ele coordenava essa investigação
da Lava Jato, sendo que ele não é, como juiz, ele não pode coordenar nada, mas ele dava direcionamento para a Lava Jato. Eu sempre entendi um ponto que, assim, é muito claro, é muito fácil de você compreender que, sim, houve corrupção no governo PT. Houve, sim. Assim como houve corrupção no governo do PSDB, que comanda o estado de São Paulo, que é o maior estado do país, comanda o estado de São Paulo há 20 anos. Ele é o governador de São Paulo. Mas o PT ele foi muito em cima do PT essa corrupção. A Lava Jato ela forçou muito a barra em algumas coisas, forçaram a barra para prender o Lula sem provas. O Lula foi preso sem provas, por mais que eu acredite que sim, ele tem culpa, ele tem envolvimento com a corrupção, mas ele foi preso sem provas, porque não conseguiram provar a culpa dele, e prenderam ele justamente no momento antes da eleição para ele não se candidatar, porque se ele se candidatasse, ele teria chance de ganhar a eleição presidencial. E aí prendem ele e dão todo o caminho para um Bolsonaro percorrer. É engraçado estás a falar disso, e isso faz-me lembrar o meu clube de coração. Nós também tínhamos um presidente de sucesso e inventaram aqui qualquer coisa para o destituir e depois para meterem outro. É engraçado como as coisas se fazem. Por isso a roda já está inventada. Todos fazem isto, engraçado. Exato. E foi exatamente foi preso sem provas, foi igual. Tanto que foi alibado posteriormente e foi uma vergonha mesmo. A nível de justiça foi uma vergonha. Mas lincharam-no publicamente e pronto, e não é fácil. E temos um impeachment da Dilma também, da ex-presidente Dilma, em 2016, também, que a gente chama aqui de golpe. Eu não chamo de golpe porque golpe, para mim, sempre envolve militarismo, tudo. Não foi um golpe militar, mas foi uma manobra política para tirar ela. Dizem, o que está ali na Constituição é que ela fez uma pedalada fiscal. Pedalada fiscal é mexer no orçamento errado, de forma errada, e isso fere a Constituição, é passivo de impeachment. Mas, na verdade, ela caiu porque ela não conversava com o Congresso. Ela não tinha um traquejo político para lidar com o Congresso. Ela é uma pessoa muito dura, muito papo reto, e aí ela não, com essa falta de traquejo, a população na rua tiraram ela. Deram esse golpe que dizem aqui, né? Mas de fato ela não era para cair. O Bolsonaro já fez muito mais coisas nesse 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos que ele está 1 ano e meio que ele está como presidente, ele já feriu muito mais vezes a Constituição do que a Dilma. Só que não existe o interesse do Congresso para tirar ele. Essa é a diferença. Uhum. Eu parece que estás a falar do Sporting, a sério, na cabeça, é que é tudo igual. Engraçado. Isto deve estar nos manuais da política. Desde da era romana, isso, não tem? Pois é isso mesmo. E é engraçado, estás a ver. Ou seja, consegue substituir um presidente que nós julgamos que é o super, não é? Afinal, não. É um boneco. Por isso, alguém tem o poder que nós normalmente nunca sabemos quem e que de repente tira aquele e coloca aquele. Pronto. É sempre... Exato. Então, e achas que o Brasil com isto tudo ganhou ou perdeu? Com esta história? Perdeu muito. A gente temos uma crise. O Brasil está numa crise econômica muito forte. Quer dizer, mas não, nós ouvimos sempre que o brasileiro está sempre na crise, está sempre mal, está sempre isto. Por isso, qual é a diferença? Diz, já vivemos uma crise, mas eu conheço-me sempre com o Brasil a ter uma crise, não é? Sim. O Brasil ele tem uma peculiaridade que é assim, a gente nunca passou por guerras, né? Então a gente nunca teve crise de guerra. Coisas que Portugal já teve, quase todos os países europeus já passaram por isso. O Brasil não. O Brasil, a crise dele é porque não sabem fazer. A gente passou por uma ditadura aqui, que acabou em 88, logo depois da ditadura teve uma inflação muito grande. O Brasil já tinha essa inflação, uma inflação absurda, que essa inflação passa a ser corrigida em 93, 92 com o euro. Com a criação do real. Ali a gente começa a controlar essa inflação e começa a ter uma correção de governo. Tivemos 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso,
que ele faz uma correção de economia e depois o Lula faz uma correção de assistencialismo para os mais pobres. Tinha uma disparidade muito grande no Brasil, entre muito ricos e muito pobres, muitas pessoas passavam fome ainda no Brasil, e no governo Lula ele praticamente aniquila essa história, não se passa mais fome no Brasil, não se passava na época do Lula. Isso por quê? Porque tivemos uma correção na época do Fernando Henrique de inflação e, em paralelo, o mundo estava muito bem. E o Brasil vende muito commodity. O Brasil é vendedor de commodity. A gente faz muita venda de commodity para a China, principalmente. A gente tem o boom da China na década de 90 e primeira década dos anos 2000. A China comprava muito do Brasil, os Estados Unidos compravam muito do Brasil. E, com isso, o Brasil cresceu e muita gente começou o desemprego caiu. As classes começaram a subir, então, porque aqui a gente define classe A, B, C, D, E, que é a relação financeira, né? Então, se você recebe você tem uma renda familiar até X%, você é da classe A, ou B, ou D, ou C, né? Então, tivemos um pulo de classes, a classe E, antes do Lula, passava fome, hoje, aí passou um tempo, essa classe E passou para D, a D passou para C. Então, teve um boom. Em 2009, 2008, a gente tem a crise mundial financeira, quando estouram as bolsas nos Estados Unidos e Europa e derruba muitos países. Sim. Tínhamos uma eleição presidencial em 2010 aqui, que era da Dilma. O Lula era presidente em 2008 ainda. E o Lula segura a economia brasileira para não ter essa crise aqui. Então, para a gente não assumir essa crise, que ia derrubar o governo dele, porque foi uma crise que derrubou muitos governos, essa crise, quando batesse no Brasil, gerando desemprego, tudo ia derrubar, ele segura e solta a clássica frase que isso é só uma marolinha no Brasil. Marolinha, em português brasileiro, é a ondinha do mar, né? Lá no comecinho. Então, ele fala que é só uma marolinha. Não era, só que quando ele segura isso, ele elege a Dilma em 2010, a Dilma era do mesmo partido dele, ele elege a Dilma em 2010, e em 2012 a Receita brasileira não consegue mais aguentar isso e começa a aumentar a crise no Brasil, a crise econômica volta a acontecer no país. Aí a gente tem essa crise econômica que vai balançando, até 2014 a Dilma consegue se reeleger ainda, e junto com isso entra a Lava Jato. A Lava Jato, quando ela entra, ela derruba o crédito brasileiro em muitos países no mundo. Crédito com FMI, vários órgãos reguladores. E muitos países deixaram de investir no Brasil, deixaram de comprar commodities no Brasil, e o dinheiro para de entrar e a crise só vai aumentando. Em paralelo a essa crise econômica, tem a crise política que gera essa parte que eu comecei lá, que eu falei aqui no começo, que é a Lava Jato, o impeachment da Dilma. E então, com isso, a gente não conseguiu reaver a economia. Tínhamos uma economia que estava muito baixa, o nosso PIB crescendo muito pouco. Bolsonaro entra com a promessa de um liberalismo, de começar a privatizar tudo, o que é uma falácia, uma mentira, porque o Bolsonaro é um estadista, desde sempre foi um estadista, né? Só que ele embarca nessa de liberalismo. Faz um discurso fácil para o povo, não é? Populista, exato. E aí os players econômicos brasileiros compram essa ideia do Bolsonaro, aceitam ele é eleito presidente e não consegue resolver. O ministro da economia dele, que é o Paulo Guedes, que é chamado aqui no Brasil de Posto Ipiranga, ele chamado pelo próprio Bolsonaro de Posto Ipiranga, ele é um cara que ele é extremamente liberalista, ele é da Universidade de Chicago, e que é uma universidade que tem o lado liberal mais radical, né? Então é uma outra história ali, só que ele não consegue implantar isso daqui, ele nem tenta, ele faz as coisas e barra no Congresso. O Congresso não autoriza muitas coisas que ele está fazendo. Tivemos reforma da Previdência, tivemos reforma trabalhista, e nada resolveu a economia. E aí chegou a pandemia do coronavírus, que aí acabou de vez com qualquer possibilidade de crescimento do país. E foi o que o safou no meio disto tudo, não é? E também tem havido sendo sarcástico, uma boa gestão, né? O resfriadinho, como ele diz. Como é que vocês têm, parece que desvalorizam um bocado esta situação do Covid
houve muitas polémicas, não é? Até que ele diz que não era coveiro. Vocês aí continuam, ou seja, vocês, houve, a ordem do governo foi seguir os cuidados, foi incentivar o teletrabalho, ou foi mais do tipo, Tivemos uma grande diferença aqui, e esse é o grande problema que vivemos hoje com a pandemia. Hoje no Brasil tem 97 mil mortos pelo Covid. Morrem há 2 meses no Brasil, morrem 1.000 pessoas por dia por causa do Covid. O Bolsonaro, ele já falou no começo que era só uma gripezinha. Ele, quando tinham 5.000 mortos, ele falou, e daí? Quando tinham 20 mil mortos, ele falou, não sou coveiro, não pergunte para mim. Aí ele inventou de ser garoto propaganda da cloroquina, que é um remédio que não tem efeito nenhum. 99% dos órgãos, nacional e internacional, dizem que não tem efeito a cloroquina para o Covid-19. Ele é um remédio para malária e não para o Covid. E pior, ele tem efeitos colaterais muito grandes. Só que o Bolsonaro investiu para criar a cloroquina, ele investiu milhões e milhões no Exército, o Hospital do Exército lá, fazer a cloroquina, criaram 5 milhões de pílulas de cloroquina. Temos hoje no Brasil 18 anos de remédio já de cloroquina, só que é um remédio que tem prazo de validade de 2 anos. Então, jogou dinheiro fora. Só que ele continua fazendo propaganda, que a cloroquina funciona. Ele é um cara, ele é extremamente negacionista. O Bolsonaro é um negacionista de praxe. Ele só não é terraplanista, mas ele é um negacionista. Então ele nega o Covid, ele nega o direito da mulher, ele nega o direito dos homossexuais, ele nega o direito dos negros. Ele é um grande negacionista de tudo, de direitos humanos. Ele é totalmente contra direitos humanos. E tivemos um grande problema. Sim, força, acaba. E tivemos aí um grande problema que os governadores estaduais entenderam que o que era o Covid, que era um negócio seríssimo e que tinha que ser levado a sério isso. Então os governos estaduais começaram a fazer a quarentena, começou a pedir para as pessoas ficarem em casa, e enquanto os governadores estaduais estavam fazendo isso, o Bolsonaro estava andando na rua falando que tinha que andar na rua e que não podia deixar de trabalhar, as pessoas tinham que ir trabalhar. Então começou a ter essa briga entre o governo federal do Bolsonaro e os governos estaduais. Muitos estados conseguiram ficar em casa. Eu estou há 5 meses em casa. Mas tem muita gente que não conseguiu ficar em casa, porque não existiu nenhuma ordem federal para ficar em casa. As ordens foram só no âmbito dos estaduais e municipais. Mas diz-me uma coisa, eu tenho muitos amigos brasileiros em grupos do WhatsApp e isso tudo, e eles próprios me diziam, está bem, mas se eu fico em casa morro à fome. Eu também, trabalhar eu estou desgraçado, porque isso depois também não há estruturas e não há apoios para também chegar a toda a gente, não é? E eles próprios diziam, mas se eu fecho o meu negócio e depois vivo do quê? Morro da cura, morro da doença, ou não morro da doença, morro da cura, não é? E isso também é complicado, não é? É muito complicado, porque o grande problema é que o governo não deu nenhuma saída para isso. O governo não fez um plano econômico para essa questão. Ele não tentou jogar reserva de dinheiro para ajudar a população. Tem um auxílio que acontece hoje para a classe mais pobre, de R$600, que foi feito pelo Congresso, não pelo governo federal. O governo do Bolsonaro não fez nenhum plano para a economia, para como resolver essa economia, né? Nós tivemos na Inglaterra, a Inglaterra ficou 3 meses em quarentena, mas o governo foi lá e pagou o assistencialismo. Portugal teve regiões que ficou em quarentena, e o governo ajudou ali. A Alemanha também, Itália também, os Estados Unidos, algumas regiões também, porque lá nos Estados Unidos temos o Trump também, que é outro completo idiota. O Bolsonaro é filhote do Trump. Na verdade, não são amigos. O Bolsonaro é puxa-saco do Trump. O Trump ignora o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é o fã número 1 do Trump e tenta forçar essa amizade, tenta falar que é amigo, mas agora mesmo o Trump está se distanciando do Bolsonaro porque pega mal para ele que está em eleição lá, né? Ficar próximo do Bolsonaro. Claro. Mas, então, tivemos um governo aqui que não deu nenhum incentivo. Então aí fica complicado, porque
Quem tem condições de ficar em casa, legal, mas e a população mais pobre? O Brasil tem uma população muito pobre, muito grande. Então essa população mais pobre, como é que vai ficar em casa? E vai começar a passar fome daqui a pouco. Mas o governo não tentou ajudar essa pessoa, né? Em compensação, os bancos tiveram socorro, as companhias aéreas tiveram socorro, né? Então, isso que foi muito complicado aqui. Vocês tiveram um exemplo um bocado semelhante a isto ao Bolsonaro, pelo menos. É um exemplo que até hoje eu vejo, por exemplo, aqui de longe, muita especulação que as pessoas... entre amor e ódio, que é o caso do Wallace Sousa também, apareceu assim um bocado como uma pessoa que denunciava a corrupção, era contra a corrupção e depois foi apanhado assim num esquema, ou seja, já não é a primeira vez que vocês estão a ter assim um caso desses. No fundo, se calhar o Bolsonaro também ainda está entre amor e ódio. Por acaso era algo que eu queria perguntar, era mesmo precisamente do Wallace Sousa, qual é que é a opinião aí? Sei que é aqui um bocado a divergir, mas qual é que é a vossa opinião assim, sobre o Wallace Sousa? Se é um salvador, se é um vilão, se é... Eu sinceramente eu não conheço muito do Wallace Sousa, não sei. Sim, quis fazer o paralelo, porque estamos a falar, porque nós aqui também, agora, também entrando nestes campos, nós também temos um em Portugal que se chama André Ventura. O André Ventura também foi uma pessoa que diz o que as pessoas querem ouvir, que também fala contra as minorias, não é? Também é uma pessoa que apareceu curiosamente no Correio da Manhã e nestes esquemas de corrupção que existem agora, e também aparece muito agora a falar que é contra a corrupção, quando ele veio dos esquemas de corrupção que existem em Portugal. Tem uma coisa muito curiosa, ou seja, ele é como se ele foi criado, foi moldado na corrupção, como se diz, penso que é no Batman, não é? Veio do Correio da Manhã, que é o Correio da Manhã, eu não sei, não há igual em lado nenhum, que é por lixo jornalístico. E pronto, e agora é um populista e está a crescer nas sondagens porque as pessoas sentem-se um bocado desesperadas e não sabem o que fazer e no fundo estão a dar votos a este tipo de pessoas. E vamos dar um bocado aqui a mesma coisa, né? Daqui nada temos o André Ventura, temos o Bolsonaro, temos o Trump. Está tudo ligado ali, segundo consta, segundo observações, à extrema-direita, não é? Por isso há aqui muito, um bocadinho aquele discurso fácil, as pessoas estão a apoiar um bocadinho naquela coisa que... Mas é que nem acho que ele seja de extrema-direita. E aquilo é conversas fáceis, tal e qual como o Bolsonaro também conquistou. Mas eu nem acho que ele seja de extrema-direita, eu acho que ele é mais. Ele nem é isso, ele é populista mesmo. Ele diz o que as pessoas querem ouvir. O problema é que as pessoas em Portugal queiram ouvir coisas de extrema-direita. Mas que isso acontece. Ou seja, são pessoas que toda a gente veio documentar bola, ainda por cima a defender o maior esquema de corrupção que existe de desporto em Portugal. Um dos gajos que é amigo do maior devedor do país, é amigo dele, que é o Luís Chico Vieira, o presidente do Benfica. Portanto, são todos amigos e agora ele vem-se dizer que é contra a corrupção e não fala nele. Fala de tudo menos ele. Pá, em Portugal está nas mesmas mãos. Entre amigos, isto é um grupo de amigos. Um grupo de amigos. E diz-me uma coisa, e agora quais são projetos futuros da NBW? Não, o NBW, a gente continua mantendo ele como uma conversa muito despretensiosa, como se fosse uma mesa de bar, né? Temos agora, a gente fez, nesse período de pandemia agora, a mídia podcast começou a ser muito consumida aqui no Brasil. E aí a gente fez... diz-me uma coisa, por isso vocês estão desde 2013. 7 anos. Tinham 4 pessoas, vocês os 3 e a tua mãe, e hoje? Hoje a gente está com, cada edição deve ter mais ou menos 100 mil ouvintes por edição. Deve ser as amigas da tua mãe. Ela frequenta a academia, né? Então na academia ela na hidroginástica. São todas as amigas. Venham ouvir isto, que é tão giro. E ouvem várias vezes. Exatamente, para repetir, clicar ali. Não, mas assim, é uma vitória muito grande, 100 mil, não é? É bastante gente. E gente que a gente nem faz ideia. Tem muita gente que ouve, temos ouvintes, muitos ouvintes em Portugal, muitos ouvintes na Nova Zelândia, na Austrália, porque são brasileiros que estão soltos aí no mundo e que consomem o podcast para entender alguma coisa que está acontecendo aqui, né?
Então, a mídia cresceu muito aqui de podcast. E aí a gente fez agora um projeto. Nós fizemos alguns projetos ao longo desse período. Um projeto sobre imigração, né? Não bem imigração, mas refugiados. Então, o Brasil também tem muitos refugiados. Então, a gente fez... Isso aí quem fez foi a Isadora, que é uma amiga nossa, que é esposa do Ulisses, que mora lá em Londres. Naquele período que estava tendo bastante refugiado ali, principalmente na Europa, ela fez uma série de refugiados no Brasil, que aqui a gente tem bastante refugiado do Haiti, da Bolívia. Então, fizemos uma série disso, fizemos uma outra série sobre renovação política, isso antes das eleições de 2018, em que a gente entrevistou pessoas jovens e que tinham novos entendimentos sobre a política e de vários partidos, e tiveram uma vez para conversar com a gente ali no podcast. Agora nós estamos fazendo um Fomenta NBW, que a gente está patrocinando 7 podcasts, 7 pessoas que nunca fizeram podcasts, mas que mandaram as ideias para a gente acreditou nas ideias delas. São ideias muito fechadas, então, sobre regiões, e que a imprensa não chega naquela região, ou um tema que a imprensa não chega naquele tema, a grande imprensa, a grande mídia. Então, a gente está produzindo esses podcasts dessas pessoas, patrocinando essas pessoas e fazendo reuniões semanais com mentoria para sair esse podcast. Então, a gente deve, daqui um mês, mais ou menos, lançar as primeiras edições desses 7 podcasts diferentes que a gente vai fazer. E vocês fazem podcast só de ouvir ou podcast também com imagem? Não, só de ouvir. Tem um dos participantes aqui, que é o Ulisses, ele faz com imagem, que é o Correspondentes Premier. Ele mora lá em Londres, né? Então ele faz um podcast para a ESPN, aqui do Brasil, que é um podcast sobre a Premier League, lá na Inglaterra, né? E ele tem um outro podcast também, mas também não está dentro do guarda-chuva do NBW, que é um podcast para a Rádio Jovem Pan, que ele fala sobre a vida de Londres, então Londres Real, né? Que entra aqui para a Rádio Jovem Pan dele. Mas no NBW é isso só, não tem. Okay. Agora que tocas no tema futebol, Pedro, não sei, queria dizer mais alguma coisa? Não, ia mesmo falar disso, ou seja, vocês só falam de política, mas de futebol falam muito pouco, só têm mesmo essa pouca informação, é isso? Sim, porque a gente terminou fazendo o podcast, o NBW, indo para o caminho de política, né? Mas em relação ao futebol, eu sou São Paulino fanático, tenho cadeira cativa, eu moro a 2 quadras do estádio do Morumbi e tenho cadeira cativa herdada do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim. Eu vou todos os jogos do Morumbi, eu vou ali, vou andando. É o tempo da minha casa andando até o estádio do Morumbi, é o tempo de uma cerveja, de uma latinha. Então eu pego da geladeira aqui, já vou descendo até o estádio. O Ulisses também é muito São Paulino, e o Ulisses trabalha, ele é o que mais está próximo do futebol. Ele faz esse podcast Correspondente Premier, e ele também trabalha para o The Players Tribune. Ele é diretor de vídeo do The Players Tribune. Então ele fez uma série recentemente aqui com a vinda do Daniel Alves para São Paulo. Ele fez uma série, ele faz séries com entrevistas com Kevin De Bruyne, Cavani, enfim, todos esses Neymar, esses jogadores, né, clássicos. Como é que viste a saída do Jorge Jesus do Flamengo? Aliás, antes da saída, o que é que viste da entrada? Fácil treinadores portugueses terem sucesso aí no Brasil, porque agora, ainda hoje, sabemos que o Jesualdo Ferreira foi despedido do Santos. Foi mandado embora, que é o normal. O Jorge Jesus foi um ponto fora da curva. Técnicos no Brasil não duram 6 meses. É muito difícil um técnico no time brasileiro durar 1 ano como técnico do time, porque não existe planejamento nenhum. Aqui, se você perde 5 jogos, você é mandado embora. E se contrata no meio da temporada. Tem casos de técnicos aqui, coisas que na Europa a gente não vê isso, que um time troca de técnico 4 vezes durante o Campeonato Brasileiro. Sabe? Então, o Campeonato Brasileiro acontece em 8 meses. Durante 8 meses se troca 4 vezes de técnico ali. Então, como é que um técnico vai fazer um planejamento de time, né? Ele não tem acesso à contratação, não tem acesso a nada. Sim. E a pressão da torcida é muito forte aqui no Brasil. Então, um técnico não dura muito. Você perdeu 5 jogos, ele é mandado embora. O Jorge Jesus, quando ele vem pro Flamengo, e tem um outro problema, uma
Um problema que é o preconceito brasileiro em relação a estrangeiros no futebol. Porque o brasileiro acredita que ele é pentacampeão e que sabe de tudo de futebol. Ninguém lhe ensina nada, não é? Não precisa aprender com ninguém. Então não quero treinador de outro país treinando meu time aqui, porque não precisa. Isso está mudando já, principalmente agora, com o sucesso do Jorge Jesus e também do Sampaoli, que fez um bom trabalho no Santos e agora está lá no Atlético Mineiro. Mas o Jorge Jesus, quando ele veio para o Flamengo ele fez o Flamengo é o maior time do Brasil em termos de torcida. Ele passou décadas afundado numa crise absurda. A diretoria conseguiu corrigir essa crise financeira, estancar o dinheiro e começou a lucrar. Eles entenderam que dava para ganhar dinheiro com a torcida deles. Um time que tem 50 milhões de torcedores, se ele vender a camiseta dele para 50 milhões de torcedores, ele está rico, né? Consegue contratar quem ele quiser. Então, ele começou a brincar com o sócio torcedor, tudo, e começou a ganhar dinheiro. Porque aqui os times não são sérios, os times é muito péssimo. A gestão dos times aqui é horrível, horrível. Então, não se faz gestão de marketing, de nada disso, é muito complicado. E os jogadores aqui, o Brasil, ele lança muitos jogadores. Então, você tem quase todos os jogadores que estão na Europa, brasileiros que fazem sucesso, eles saíram do Brasil com 20 anos. Eles não ficam mais do que isso aqui no Brasil. Por quê? Primeiro, tem uma competitividade muito complicada para a gente em relação ao euro, porque o euro custa hoje, €1 custa R$6 hoje, né? Então... Eu sou do tempo que ainda custava R$4. Graças a Deus, eu também, porque ano passado eu fui para a Europa e estava R$4, ainda bem. Mas agora passou para 6. Então ele custa R$6, então não tem como você competir. Quando um time chega e oferece 20 milhões de euros para um jogador brasileiro, o time não consegue segurar esse jogador. Pois. Né? Então ele vai embora. Então, com isso, a gente fica aqui com muitas sobras. São sobras mesmo, jogadores muito fracos e que não tem... Os jogadores que não têm vez na Europa. O que tem uma mínima chance de jogar num time da Europa está aí na Europa, não está aqui no Brasil. Então, é um campeonato com nível muito baixo. O Flamengo conseguiu montar, dentro dessas sobras, um elenco bom. O que são as sobras do Flamengo? É o Rafinha, que está com 35 anos, banco do Bayern de Munique por muitos anos, veio para o Flamengo, vem para ficar 2 anos aqui e se aposentar. O Felipe Luiz, a mesma coisa, tá velho já para jogador de futebol, vem para se aposentar, mas vem para jogar mais 2 anos no Brasil. Só que esses caras são pontos fora da curva também, eles são craques para o Brasil. Então, quando chegam aqui, o nível é muito maior. Aí a gente entra na questão do técnico. O Flamengo montou esse time e tinha o Abelão como técnico na época, e o Abelão é o velho tipo de técnico, aquele técnico professor, que abraça o time, de vestiário, mas que de estratégia não tem nada. Não tem treinamento com ele, né? Ele é só o paizão do time. E não deu certo, mesmo com o Flamengo tendo um timaço montado, o timaço, volto a dizer, para os padrões brasileiros, montado, ele perdeu alguns jogos, caiu, e aí veio o Jorge Jesus. Jorge Jesus era completamente desconhecido no Brasil, ninguém sabia quem era Jorge Jesus, não existia conhecimento nenhum. Ele veio para cá, o primeiro jogo dele no Brasil, não foi? O Flamengo, ele perde, né, do Bahia, lá na Bahia, em Salvador, que é um jogo difícil mesmo, jogar lá na Bahia é muito difícil, porque é muito quente, é muito calor, a torcida do Bahia é muito forte, então é sempre um jogo muito complicado jogar no estádio deles. Mas ele perdeu esse jogo e foi o único jogo que ele perdeu. Depois o time embalou. E começou a jogar, e jogar bonito, jogar para frente, um estilo de jogo que nós brasileiros gostamos, mas esquecemos de jogar há muito tempo, porque aconteceu uma inversão no Brasil de técnica, que na Inglaterra se jogava muito defesa e aquele gol de cabeça aos 45 do segundo tempo. Isso no começo dos anos 2000. Hoje na Inglaterra o jogo é passe de bola, troca de bola. No Brasil a gente tinha esse toque de bola, a gente tinha o drible. O Guardiola fala isso muito bem, que os times dele têm muita inspiração no time da Copa de 70 do Brasil, que era um time de toque de bola e que tinha um Garrincha que fazia um drible ali que desconcertava alguém, que esse drible tem muita coisa do Brasil, né, esse drible. Então quando a gente aliás, o futebol no Brasil, se não houver dribles, também não tem piada, não é? Não tem nada, porque a gente não tem o toque de bola.
Então tinha uma época que a gente tinha o toque de bola. Então o São Paulo do Tele Santana, de 92 e 93, era um time de toque de bola. E a gente tocava muita bola. E inclusive ganhamos do Barcelona em 92 no Mundial, lá no Japão, do Barcelona do Guardiola. O Guardiola era jogador do Barcelona lá, e ele diz também que ele se inspira muito no técnico Tele Santana, falecido Tele Santana, que era montou esse time. Tele foi técnico do Brasil na Copa de 86 também, e também tinha um time de toque de bola, um time bonito. Mas acabou isso no Brasil. Hoje o Brasil não tem mais toque de bola. Não tem esse toque de bola por alguns motivos. Um, porque os técnicos são muito fracos, não treinam passe de bola, não treinam estratégia, nada. E isso vem desde a base, então o jogador chega no profissional sem saber dar um toque de 3 metros de profundidade. Não sabe fazer coisa, não faz nada. Hoje um lateral no Brasil, ele chega na linha de fundo e dá um chutão na área e seja o que Deus quiser, se a bola acertar a cabeça de alguém. Claro. Não passe que se dá lá, né? E aqui nós já entrevistámos alguns treinadores e algumas pessoas e temos conhecimento de algumas pessoas que tiveram a treinar aí, e o que eles dizem é mesmo isto, ou seja, tenta-se impor algum método de trabalho, tenta-se impor algumas regras e depois não há um suporte, digamos, dos cargos diretivos a dizer não, é para fazer o que o treinador diz. Não, é preferível dizer, não, esse é o nosso melhor jogador, não o aborreças, vai estar, que ele depois joga bem no domingo. Pronto. É isso mesmo. E não se consegue trabalhar, não é? E aí é isso mesmo. É difícil, de facto. Por isso é que também não vimos muitas equipas brasileiras depois a disputar aquilo que o Flamengo este ano, de certa forma, disputou, não é? Por isso, isto aqui, a diferença que tu dizes foi a técnica e foi, digamos, a oportunidade que deram ao Jorge Jesus também. E porque se calhar também, como havia na equipa esses jogadores maduros que estavam habituados a método e disciplina, se calhar também foi fácil. Exato. Tipo, o Gabigol, que nem sequer deu, creio eu que foi treinado por ele no Benfica, o Gabigol, que não resultou. Não, foi pelo Rui Vitória. Foi Vitória, pronto. Mas chegou lá e pronto, e marcava quase todos os jogos. Pronto, e foi isto. Então, e agora, e como é que tu viste a saída do Jorge Jesus? Para ti foi bom, não é? Porque saiu o treinador da equipa adversária. Não, tem esse lado bom, mas eu não vi com bons olhos. Eu acho ruim, porque eu acho que quando você tem um time que se destaca nesse nível, você puxa os outros times para isso. Agora, se a gente nivelar o Flamengo de novo para baixo, o futebol brasileiro fica nivelado para baixo. Estava dando gosto de ver. Achas que não vai ter o mesmo sucesso este ano? Não tenho certeza, porque a gente contratou um assessor, né? O Flamengo. O Flamengo contratou um assistente de técnico. O cara era assistente do Guardiola, não era técnico, né? Mas não sei. O Flamengo ainda é muito superior em relação aos outros times brasileiros. O time, ele manteve a base, porque tem dinheiro, não vendeu ninguém. Então ele manteve a base dele. O time continua jogando. O Jorge Jesus saiu porque não tem como manter. Aí vem a questão, de novo, o euro, apesar que dizem que ele está ganhando menos aí do que ele ganhava aqui, né? Mas também não acredito muito nisso. E também... Logo ele. logo eu. Era frente, mas não sei. E tem muito aquilo de sair por cima, eu, se eu fosse ele, eu tinha ido embora também. Eu tinha voltado para casa a treinar. Tava bem. Mas eu não sei se sabes a história da perspectiva de Portugal mesmo. É que ele apareceu no Benfica num timing muito curioso. Ele foi para o Benfica, não é? Nessa mesma altura, Luís Chico Vieira, que é o presidente do Benfica, arguído por corrupção no saco azul. Benfica SAD, arguído por corrupção. Benfica Estádio também pensou arguído por corrupção. São as várias empresas que eles criam lá para os trafolhices. E de repente vem Jorge Jesus e já não se fala mais nada. Só se fala em Jorge Jesus. Portanto, foi do ponto de vista de Portugal, ou seja, o Luís Chico Vieira foi fazer isto porque ele tem as eleições à porta. Em outubro. E se ele não é reeleito, ele vai dentro. Por isso que aconteceu, foi buscar o Jorge Jesus, prometeu-lhe mundos e mundos. Aliás, o próprio Jorge Jesus passou pelo Sporting, saiu do Benfica, porque acho que foi mais ou menos corrido lá, não queriam renovar com ele, queriam mandá-lo embora. Ele também tem uma peculiaridade, é que a primeira época é sempre excelente, fez uma excelente primeira época no Sporting, e depois estragou-se, na minha opinião, estragou o que fez. Ou seja,
há imagens no último jogo antes de sair dele ali com o Marítimo, que era um jogo decisivo para o Sporting, podia ficar em segundo lugar, e há Champions, e o facto de perdermos este jogo beneficiou o Benfica, foi o Benfica, não foi o Sporting, e estava ele ali como se estivesse na esplanade, não é nada comigo, a equipa não corria, os jogadores não faziam nada. Portanto, o Jesus tem muito que ser um excelente treinador, mas eu acho que ele como ser humano é péssimo. Estás a falar de Jorge Jesus, toca-te logo o telefone. Pois toca. O Jorge Jesus já está-me a ligar a dizer. É o Luís Filipe Vieira, calma lá, pá. Lá disso, pá. Então, o Jorge Jesus, me diz uma coisa, ele era considerado já um bom técnico em Portugal ou o nome dele volta a ser falado aí depois do Flamengo? Não, ele era porque teve 6 anos no Benfica, não é? E pronto, ganhou alguns campeonatos, creio eu 2, sinceramente não. E depois havia uma saída conturbada, houve aqui uma tentativa do Luís Filipe Vieira o reencaminhar lá para as Arábias, ele não gostou muito e o Bruno Carvalho, presidente da altura do Sporting, vai contratar o Jorge Jesus, que foi um golpe de asa de primeira apanha. Resultado, houve aqui tudo e mais alguma coisa, o Sporting quase que renasceu das cinzas, de facto o primeiro ano jogou muito bem, mas depois eu creio que houve aqui, para além de jogos de bastidores, também foi uma coisa que o Jorge Jesus tem um problema muito grande, fala muito, é muito egocêntrico, eu sou muito bom, e com isto tudo, que a equipa do Benfica estava de rastos e estava mesmo a perder, o do Porto estava muito mal nesse ano, mas a equipa do Benfica estava a perder, uniram-se à volta do treinador na altura que era o Rui Vitória, e ele próprio mandava bocas, e tal, isto para ter um Ferrari, é preciso ter mãozinhas, tem-se um Ferrari mas não se tem mãos para conduzir o Ferrari, etc. E foi sinceramente isso, ou seja, em vez de nos calarmos, sermos humildes e irmos saboreando vitória a vitória que chegávamos lá, não, cada vez que falávamos estávamos a dar ali mais emoção à equipa adversária. Bem que não foi só por isso, Pedro. Sim, obviamente não foi só por isso, mas também ajudou. Se tu tivesses, Rui, nessa época, se tu também tivesses caladinho e com um bocadinho de humildade, um bocadinho, fosse necessária, a motivação deles também não era tão grande. Claro que isto depois foi tudo empolgado. Sim, que aqui, um bocado mais ressabiados, por assim dizer, também percebo isso. André, aqui em Portugal isto está-se a mover muito, está-se a provar, e lá está, e aquilo que tu estavas a falar do Bolsonaro foi exatamente o que aconteceu no Sporting, foi aquilo que eu já te expliquei, por isso tínhamos foi igualzinho, não tinham nada contra o homem apenas falava demais, e se calhar exageradamente, arranjaram lá um esquema qualquer, inventaram coisas, o homem foi digamos tudo, meu Deus, foi mal, foi errado, foi tudo ligado a ele, o ataque ao Alcochete, etc, tudo, que ele era o culpado, era o mandante. 2 anos depois foi provado que afinal não há provas, e se queres que eu te diga, hoje já li uma notícia que o pai da tese do ataque de terrorismo à Academia de Alcochete, não sei se só ouviste falar disto aí no Brasil, é pura e simplesmente hoje nomeado presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica. Por isso, para tu veres a teia que está isto aqui, os favores a começarem a ser pagos. A vinda dos Jorge Jesus também, há muitas teses e muitas teorias. Teorias nós temos muito, mas o Sporting perdeu o último jogo contra o Marítimo. Se o Sporting perdesse esse jogo, o Benfica ficava em segundo lugar, logo ia à Liga dos Campeões. São 25 milhões de euros. Então esse jogo o Sporting perdeu. Ninguém consegue perceber como é que o Rui Patrício, por exemplo, a mim custa-me a perceber como é que o Rui Patrício sofre o segundo golo no Marítimo. Era preciso, nem eu deixava entrar aquela bola, e ele deixou. Houve ali mesmo, há ali muitos jogos de interesse, dinheiro, não é? Money. De rivais, né? E são rivais, na teoria. Exatamente. E depois, o que é que acontece? Hoje, repara, quem sabe, um favor que foi pago, o Jorge Jesus vir, o tipo que ataca, o maior atacante do Sporting com a teoria de Alcochete, que era terrorismo, isto sinceramente, a mim,
eu não sou vítima de nenhum ataque terrorista, mas eu se fosse uma vítima de algum ataque terrorista, pá, eu sinceramente eu calava a boca ao homem. Porque, está bem, ok, os adeptos foram lá, aquilo foi mau, não estou aqui a limpar, foi mau, eles invadiram a Academia de Alcochete, apertaram, deram lá uns apertões, mas daí a ser um ataque terrorista. Um ataque terrorista é uma coisa séria. Agarrar um caminhão e limpar uma fila de pessoas, quarteirão, né? pegarem facas e começar a esfaquear pessoas. Isso é um ataque terrorista, agora é isto. E depois o mais grave é que isto já aconteceu semanas antes no Vitória de Guimarães e que nem sequer foi falado. Não, ainda melhor, há pouco tempo apedrejaram o autocarro do Benfica, os adeptos. Com os jogadores lá dentro. Com os jogadores lá dentro, eles apareceram com uma... Na autoestrada. Eles apareceram com umas coisas assim nos olhos. Foi o Weigl e foi o Zivkovic. Exatamente. E isto não foi considerado ataque terrorista. Podiam ter morto o quartel inteiro. Tinha sido um acidente brutal que todos tinham... Eles diziam 30 centímetros. Pior, sabiam onde é que eles viviam. O condutor matava o condutor. E depois como é que era? Um autocarro com o plantel todo. Percebes? Por isso, André, aquilo que estavas a falar do Bolsonaro, da Vilma, do Lula, já aconteceu no nosso clube, o que é engraçado. Por isso, Paulo, como tu estás a dizer, não há provas, mas vamos condenar o homem. Vamos fazer isto. Quem é que se prejudicou no meio disto tudo? Com vocês? O povo brasileiro, pelos vistos. Connosco. É o Sporting que está miserável, agora já está em quarto lugar. E nem se sabe onde é que isto vai parar. Tem um presidente totalmente incompetente e que não percebe nada disto. Aqui em Portugal existe muita coisa, há muita gente que tenta dizer, isso é bola não interessa, mas Portugal tem um grave problema, que é política e futebol estão juntos. E as pessoas pensam que não, mas está junto. O futebol manda na política. Ou seja, temos artigos do New York Times, do Tariq Panja, e temos do Pipo Russo, um italiano, a falar precisamente do Estado dentro de um Estado. Portanto, que é o Estado do Benfica que controla todo Portugal. E a comunicação social e tudo. E ninguém fala, ninguém pode falar, ninguém pode dizer nada. Ou seja, eles mandam em políticos, mandam em magistrados, mandam em tudo. E nós estamos reféns disto e ninguém pode dizer nada. Isto é quase... Eu não sei como é que é aí no Brasil. Isto também existe no Brasil, este tipo de controle de desporto sobre política? Ou vocês aí diferenciam mais coisas? Aqui é invertido. O esporte não controla a política, mas os políticos se aproveitam do futebol, né? Então, o Bolsonaro posa com camisa dos times, o Lula falava muito, pegava muito que era corintiano, tudo. Tivemos toda a roubalheira que foi para trazer a Copa do Mundo para o Brasil e também as Olimpíadas aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro 2016. Mas não tem essa inversão de um clube mandar na política. Ele termina nas várzeas, sim, né? Nas comunidades, quando tem aqueles times de bairro mesmo, mas aí é time de várzea, né? Que a gente chama, que joga ali o amador, né? O time amador, que tem um campeonato amador forte. Nesses campeonatos, aí sim, o time da comunidade é o time do dono daquela região ali. E que geralmente esse cara é um vereador, um deputado, mas ele não chega a interferir no plano nacional mesmo de política, não interfere, não. Aqui o que interfere, na verdade, são as igrejas, né? Aí é o contrário. André, e diz-me agora um bocadinho mais da esfera pessoal, por isso o teu trabalho propriamente do dia-a-dia tu estás relacionado com a política. Sim, eu trabalho com marketing político. Então, o meu trabalho é fazer campanha política. Mas para a presidência, a que nível eu já fiz para quase todos, já fiz para prefeito, para governo de São Paulo e de Pernambuco, prefeitura de presidencial, eu trabalhei na campanha da Marina e do Eduardo Campos, aquela que o Eduardo Campos morreu, eu estava naquela campanha, depois a Marina, né, presidencial 2014, e Senado Federal também. E agora estou trabalhando para a campanha de prefeitura de uma cidade aqui perto de São Paulo. E em termos de desporto, o que é que fazes? Já que isto também é um podcast de desporto, não é? Precisamos saber o que é que as pessoas fazem. Como é que é? Desculpa. Em termos de desporto. O que eu faço? Sim. Gostas que... Jogas futebol, jogas basquete, handball... Eu sou um péssimo jogador de futebol e não jogo bola porque eu sei que eu sou ruim. E eu não gosto de perder. És o contrário de todos os brasileiros, é isso?
Eu lembro-me perfeitamente aceito o meu lugar. Eu quando estava num colégio, não é? Estava lá no colégio e de repente todos os anos chegava assim um brasileiro novo, pá, porreiro, olha, pá, ser brasileiro joga bem a bola, vem para a nossa equipe de futebol. Pá, chegava lá às vezes cada um. Era, Tu és esse, é isso? O futebol era. Aqui eu era sempre, quando eu era moleque, eu era dono da bola, né? Eu tinha que ter a bola. Pois tem de ser, senão não jogavas. Não jogava, não tinha jeito. E aí eu decidi, ali aos 16 anos de idade, eu decidi que eu não ia mais jogar bola, porque eu não servia para aquilo. Mas eu gosto realmente muito de futebol, eu estudo muito futebol, né? Aquilo que eu falei, vem de família, frequentar ir aos jogos do São Paulo quando podia, agora não pode mais, porque agora os jogos só tem torcida, né? Claro. Mas ia pelo menos uma vez por semana, quando jogo aqui no Morumbi eu vou. Então eu comecei a estudar o futebol de outra maneira. Então eu pretendo ser técnico do time do meu filho, quando ele crescer. Aí eu vou ser técnico do time dele. Como técnico, eu acho que eu consigo brincar, obviamente, do time de criança, né? Mas eu gosto, mas eu sou uma pessoa, eu sou hiperativo. Então eu faço muito esporte. Eu corro, eu nado, pedalo, fiz triatlon por um tempo. Hoje não faço mais triatlon, porque para você fazer triatlon você precisa ter tempo para isso, e chega uma época que não está mais tempo. Então, muita preparação. Eu resolvi que eu preferia ficar casado, então não tinha como. Exato. O problema é esse, pá, não se relaciona. Não tem jeito, sabe? Para treinar eu precisava acordar às 5 horas da manhã, e aí depois treinava, ia trabalhar e voltava para casa às 10 horas da noite, dormia para acordar às 5 da manhã. Então não tem como. Mas aí eu continuo nadando, aí eu corro de vez em quando, eu vou variando por bimestre o meu esporte para fazer, mas eu sempre estou fazendo alguma coisa, sempre diariamente eu nado ou vou correr. Aí eu faço isso aqui no Clube de São Paulo, porque é aquilo que eu falei, eu sou sócio, fica 2 quadras, aí eu corro, tem a pista de corrida em volta do estádio de São Paulo, é liberada a pista de corrida para os sócios, então eu corro ali no Morumbi mesmo, em volta do campo, exceto dias de jogos que você não pode acessar o campo, né? E agora pronto, já estamos quase a terminar esta nossa conversa, que até agora tem sido agradável, mas eu gosto sempre de fazer aquela pergunta, como é que tu te vias daqui a 2 anos? Como é que tu te queres ver? Como é que queres ver no desporto? Disseste que ias ser treinador da equipa de futebol do teu filho, mas gostavas de ter um papel mais interventivo no desporto ou na política? Como é que vai ser o André Pontes daqui a 2 anos? Daqui a 2 anos eu quero estar nesse período aqui, vendo o São Paulo ir para a final da Libertadores de novo. Eu quero ter a nossa filha, a gente está em fila de adoção, né? Então deve chegar até lá, eu espero que chegue a nossa vez da fila de adoção, e espero continuar trabalhando na minha área. Eu gosto muito da área que eu trabalho, gosto muito de trabalhar com campanha eleitoral, mas eu espero muito que que daqui a 2 anos eu esteja com adversários que joguem mais limpo, que não joguem com fake news. Temos um trabalho muito difícil hoje, há 2 eleições já, que é trabalhar contra adversários que usam a fake news. O próprio Bolsonaro foi eleito à base de fake news. Então eu espero muito que daqui a 2 anos o Brasil consiga cercar essas plataformas para não ter mais viralização de fake news por WhatsApp, por Facebook, Twitter. Mas achas que isso é possível? Porque eu acho que cada vez mais os fake news é o que está mais em voga. Não, impossível não é, mas o problema é que eles estão tentando atingir de uma forma que não é a correta. Você não vai conseguir proibir a fake news dentro dessas plataformas, porque o Facebook tem controle ali do que acontece no Facebook, ele consegue moderar e proibir. Agora, do WhatsApp, não. O Facebook lê o seu WhatsApp, o Mark Zuckerberg lê o que está no seu WhatsApp, mas ele não tem como proibir o que você está vendo ali, né? E de você repassar. Então é muito difícil. Então, na verdade, o que você tem que fazer é inverter, é começar a educar as pessoas, a ensinar as pessoas a entenderem o que é uma notícia real e o que é uma fake news. Porque se passa fake news aqui, é óbvio que tem fake news que é muito difícil de você entender. Você entender que aquilo ali é uma fake news. Mas se você educar politicamente a população, ela vai entender que muitas notícias que passam não são verdadeiras, são falsas. Então, se a gente conseguir educar no macro, as pequenas coisas não atingem o macro.
Então, acho que é mais isso. Mas é muito difícil ser para 2 anos isso. É baiano nessa história. A gente está num momento, no mundo, muito difícil. E não só, eu acho que desde março para cá, que foi quando foi o pico da pandemia, houve muito consumo de internet, não é? Teve-se de criar muito conteúdo, e eu vejo por mim cá em casa, tenho dois filhos, quer dizer, eles não veem televisão, eles veem internet, veem YouTube, veem os blogs, aí o Luís Neto e essas coisas todas, e não veem mais nada, não... Por isso até e por isso eles acabam por estar a acreditar, se vem na internet, para eles é verdade, e eu estou com um trabalho muito grande a dizer, se vem na internet nem sempre é verdade, pode ser falso. Exato. Por isso há uma velha máxima que é, se vem no Facebook é verdade. Vocês têm que confiar nisso. Aqui a gente fala, se está na internet é verdade. Ainda também hoje temos casos da comunicação social que é totalmente falso, não é? E que usam a comunicação social. Eu acho que as pessoas têm de aprender a distinguir bem. Tanto pode vir mais notícias das redes sociais e da internet, como pode vir da comunicação social, que estão sob influência de algum partido, alguma coisa, que também mentem. Ou seja, fake news também vem das autoridades que nós fomos ensinados a respeitar. Muito. O governo Bolsonaro, os outros governos também fazem muito isso. A gente tem que melhorar a nossa imprensa, melhorar o jornalismo, melhorar o acesso à informação para isso. Foi feita uma pesquisa em 2017 aqui no Brasil. 70%, não é brincadeira isso, 70% da população brasileira compreendia que a internet era Facebook. Imagina isso, esse dado. Então, como é que a gente vai entender que 70% dessas pessoas conseguem diferenciar o que é fake news e o que não é fake news? Não consegue diferenciar. Então, quando recebe num grupo de WhatsApp da família, um amigo da ginástica ali que manda, ela repassa essa pessoa. Repassa para os outros grupos, e isso vai viralizando como uma verdade, porque o meu amigo me falou isso. Aí a gente vem do mundo da pós-verdade que a gente está vivendo. Existe muito a ideia da pós-verdade, está muito em voga hoje. Então hoje você consegue, através de fóruns, através de blogs, você consegue viver naquela bolha, e aquela bolha vai te direcionar para algumas explicações que para você viram cabíveis, e você passa a acreditar que a Terra é plana. É um absurdo isso. É um absurdo, mas tem gente que consegue acreditar nisso. Por que é verdade? Porque ela tem uma predisposição para aquilo. E essas pessoas desses fóruns têm formas para te manipular nesse pensamento. Então nós temos um problema seríssimo no Brasil hoje, que a gente vai passar por esse problema. O foco vai ser daqui 10 anos, que é a não vacina. Porque se espalhou muito a fake news de que vacina gera autismo, de que vacina não funciona, e as pessoas pararam de vacinar os filhos. Então teve uma queda de, acho que 2 anos atrás tinham sido feitas 240 milhões de vacinas no Brasil. 240 milhões é o total, né? Tem gente que toma 2, 3 vacinas num período de ano, né? Um bebê toma 3 vacinas. Então, no total, tinham sido feitas 240 milhões de vacinas. 2 anos atrás, 2000, a gente está em 2020, né? Esse dado é de 2019, que saiu essa semana. Então, em 2017, eram 235 milhões de vacinas. Em 2019, foram feitas 205 milhões de vacinas. Caíram 30 milhões de vacinas no Brasil. Só que a vacina, ela só vai ser perceptível isso daqui 10 anos. É quando essa criança estiver na escola e pegar o sarampo. Ela não vai sentir hoje. O pai que não vacina o seu filho não percebe essa questão daqui uma semana. Percebe daqui 10 anos. Então, daqui 10 anos nós vamos ter surtos aqui. Né? Que é diferente do Covid. Uma pessoa que nega o Covid aqui no Brasil, ela daqui 2 semanas, o Covid vai dar um abraço nela. Porque não tem como. Uma hora você pega esse negócio se você negar ele e ficar frequentando rua e se aglomerando. Agora a vacina não. E a gente está com esse problema, que vem da fake news, vem dessa pós-verdade, essa onda que aconteceu, e esse problema da vacina é mundial, inclusive, não é só no Brasil, né? E a gente está aí. Agora, temos uma grande chance de aprender, porque hoje o mundo está no estado que está, porque está à espera de uma vacina. Porque quando chegar a vacina do Covid, a gente volta ao normal. Pelo menos ao novo normal. Nunca voltaremos ao normal. Exato. Não, ao normal não, mas eu digo... Novo normal, sim, exato. Não, sim, novo normal.
mas precisamos de uma vacina. Agora, você imagina que tem gente que nega essa vacina. Então é muito complicado isso. E isso vem desses fóruns, Mas será sempre uma minoria, não é? E essas pessoas que negam eventualmente vão sofrer, por assim dizer, com as consequências disso, não é? Tanta gente que nega o Covid e não sei o quê, faz aqueles desafios parvos e não sei o quê na internet e depois acaba por apanhar Covid e acaba por morrer. Exato. É um bocado a lei da seleção dos mais fortes aqui, né? Dos mais pertos, né? Neste caso. É isso, o Covid, quem nega só vai aceitar o Covid quando pegar o Covid ou quando alguém próximo pegar e morrer. Bem, André, já estamos numa hora, com certeza ficaremos a falar muito mais tempo. Muito obrigado por teres vindo. Verdade. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença e espero ver-te mais vezes, não é? Sempre que puder, só podem me chamar que eu vou. Ótimo, isso é bom saber porque a conversa flui, o que é bom. Exatamente. Bom, obrigado Pedro, Rui.